Ser líder não é fácil e muito menos é algo que a gente faz sempre com muita alegria e muito prazer. Muitas vezes é muito difícil. Mas a gente precisa de uma liderança responsável e sem estresse. Será que é possível? Fique ligado. Ok, hoje a gente vai conversar sobre esse tema, liderança responsável e sem estresse. E o texto que eu vou utilizar é um texto muito conhecido. Quem se lembra do conselho de Jetro a Moisés? Jetro era o sogro de Moisés. Quem lembra, levanta a mão. Quem não lembra? Ok, obrigado. E alguns que não lembram, estão com Alzheimer, deve ser, porque nem lembra e nem não lembra. Então não levanta a mão. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem, não tem importância. Vamos ler e entender alguns princípios que a gente tem aqui. E a gente vai comentando e eu acho que vai ser muito legal na aplicação. Diz assim: no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Percebeu? Moisés atendendo o povo desde manhã até que horas? Quando o seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Essa era a visão de Moisés. Nós temos que pensar, gente, quando fala o povo lá no deserto, nós estamos falando de milhões de pessoas. Obviamente não eram milhões de pessoas que conversavam com Moisés, que não dava para, né? Mas um monte era, uma quantidade bem substancial, né? Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então ele fez lá já uma avaliação e disse: isso daí não vai dar certo. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. O resultado: se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. Entendeu? Você entendeu o texto, ok? Então, esse texto deixa para a gente alguns princípios muito interessantes e algumas observações muito interessantes. Uma observação é que liderar não é fácil. Essa é a primeira observação que eu faço. Liderar não é fácil. É muitas vezes cansativo. E por líder, eu estou falando em qualquer área. Se você é um líder numa empresa, se você é líder numa igreja, se você é líder na sociedade, se você é líder na sua casa, você sabe muito bem que as coisas não são simples. Então elas são, pesa, existe um fardo. Uma vez um homem disse o seguinte para mim: eu sempre achei que liderar traz um estresse compulsório. Eu nunca me vi sem estresse. É um proprietário de uma empresa muito grande aqui no Brasil. E ele disse: eu achava que o estresse era parte do negócio. Será que é? Será que dá para a gente liderar, trabalhar, desenvolver sem esse peso, esse fardo, esse cansaço, essa exaustão que a liderança gera? Tem pessoas que lideram no mundo cristão e se matam e acham que é assim que tem que ser, que isso simplesmente é o sacrifício que eles têm que realizar e que tem que ser cansativo. Parece que se não for cansativo, parece que você não está fazendo nada, né? Tem que ser pesado. Tem pessoas que eu conheço que às vezes eu vou perguntar para o cara: e aí, como é que você está, né? Na igreja, líderes de igreja, pastores. E eu digo: e aí, como é que você está? Levando, né, irmão? Aquela bufada, numa luta imensa. Na verdade, a gente precisava de Jetros que pudessem aconselhar os líderes, né?
Vamos aplicar isso, gente? Vamos ver um ponto por ponto e vamos tentar aplicar isso na nossa vida? E, obviamente, você já sabe como é que eu trabalho, eu vou trazendo os princípios e você vai aplicando aí no seu dia a dia, na sua família, na sua realidade. Primeira coisa que é importante, conheça os seus limites. O sogro de Moisés disse, o que você está fazendo não é bom, vocês vão ficar esgotados. As pessoas vão ficar esgotadas porque vão ficar numa fila interminável e você não vai conseguir atender essas pessoas. E você vai ficar esgotado porque quem é que aguenta ficar em pé o dia inteiro, atendendo pessoas, tentando ser o juiz de causas pequenas, médias ou grandes. Então, quais são os nossos limites? Como é que a gente conhece os nossos limites? Infelizmente, tem gente que só conhece os limites depois que quebra, depois que adoece. Eu já contei isso para vocês, eu tive um burnout com 38 anos de idade. Gente, eu não quero nada, eu não quero isso para ninguém. Você acordar de manhã e a sua vida simplesmente desmorona completamente. Tudo que você acredita é questionado numa depressão profunda. Tudo. Eu só tinha 38 anos, mas eu não conhecia os meus limites. Tanto é que quando eu quebrei mesmo, de chorar. Minha esposa não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu só sei que eu dei uma enxugada nas lágrimas e a primeira coisa que eu fiz foi lembrar a lista de compromissos que eu tinha e cancelar todos eles. Era como se eu estivesse pedindo socorro e dizendo, pelo menos por aqui eu consigo viver, eu consigo respirar. Mas era uma sensação horrível. Eu já achava que tudo que eu tinha feito não tinha dado certo, todo o meu ministério não prestava mais. É horrível. Depressão é um negócio sério, né? Porque eu não conhecia meus limites. Eu achava que eu podia fazer. Cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Fazer. Quando eu fui pastor no Canadá, eu fui pastor numa grande igreja. Eu era um dos pastores, obviamente, numa grande igreja canadense. E eu via o estilo da igreja, o jeito dos pastores trabalharem, a maneira como eles conviviam, a maneira como eles viviam. Eu olhei para mim e falei, nunca ninguém me ensinou que o ministério pode ser um ministério mais tranquilo. Porque aqui no Brasil, você tem que fazer tudo. Você tem que saber de tudo. O pastor tem que saber de tudo. Tem que entender de tudo. Tem que entender de finanças, tem que entender de gestão, tem que entender de gestão empresarial, gestão de pessoas, tem que entender de planejamento estratégico, tem que entender de Bíblia, tem que entender de aconselhamento, tem que entender de visitação, tem que saber visitar no hospital, tem que saber de tudo. E se você não faz isso, você é um péssimo homem, um péssimo pastor. Mas quem que vive assim? Isso é um fardo. Né? É por isso que tem um monte de gente doente, é por isso que tem um monte de pastor doente, é por isso que tem um monte de esposa de pastor doente, é por isso que tem um monte de filhos de pastor que não querem ouvir falar de Deus e da igreja, que não suportam esse tipo de loucura. Isso não é ministério. Ao mesmo tempo, existem empresários que não conhecem seus limites. Trabalham de manhã, tarde e à noite, não tem vida, não tem família, não respeitam o seu corpo, não respeitam o tempo, não respeitam as pessoas, estão sempre correndo, estão sempre desesperados, estão sempre fazendo alguma coisa, e isso é horrível. Tem pessoas que se você marcar um horário, você não consegue marcar horário com a pessoa. Já tentou? Tem algumas pessoas que você não consegue marcar horário, porque a pessoa está sempre fazendo. Então, quais são os limites? Como que eu descubro os meus limites? Será que eu preciso cair na cama para descobrir que eu tenho limites? Não, a gente não precisa fazer isso. A gente precisa de uma consciência de algumas questões interiores muito importantes. Como, por exemplo, saber delegar. Você não é tudo, você não sabe tudo, você não vai conseguir fazer tudo, você não é o cara. A gente precisa de equipe, precisa de gente para trabalhar com a gente. Conheça seus limites. Segundo, busque a Deus. Jetro disse, agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Ou seja, faça o seu trabalho espiritual importante, necessário. Não esqueça de pedir a Deus a misericórdia, a bondade. Aprenda com Deus para que você possa ajudar as pessoas. Mas busque a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Buscar a Deus não é ir na igreja domingo, ou quarta, ou quinta, ou sexta, ou sábado. Tem gente que vive na igreja e está longe de Deus, tá? Buscar a Deus é ter um relacionamento com Deus de santidade. Um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
É buscar a Deus, não é buscar a igreja. Tem uma família que chegou na nossa igreja e eles falaram, pastor, tipo assim, eles não chegaram nesse nível, mas eu li isso. Era como se eles estivessem dizendo para mim, a gente precisa voltar a ter amor, graça e experimentar a bondade de Deus, porque tudo que a gente fez foi viver a igreja, de segunda a segunda. É interessante isso, né? A gente pensar que ir à igreja ou frequentar uma igreja ou trabalhar na igreja é igual a buscar a Deus. Não é igual. Buscar a Deus é um relacionamento individual, intransferível. Você não pode transferir isso para ninguém. Não é uma responsabilidade que você dá para alguém. Para ninguém. É você e Deus. Você tem um encontro com Deus, você tem uma vida com Deus, você tem relacionamento com Deus, você tem relacionamento com a Bíblia, relacionamento com a oração, que vai alterando as coisas. O que o Oswaldo falou, esse testemunho que o Oswaldo contou, o meu filho é representante farmacêutico. E ele foi visitar uma médica, ele não estava na igreja. E a menina também, a moça não era da igreja, não era cristã. Aí ele foi visitar a médica em depressão, por quê? Porque ela falou, estou perdendo a criança. Vou tirar uma licença para ver se dá algum jeito, mas pelo jeito eu vou perder essa criança. E ele falou, posso orar por você? Quando é que você foi a última vez que você foi num médico e pediu para orar pelo médico? Né? Sabe como é que é? Mas o relacionamento com Deus faz isso. Não é programado. Não é programado, é um relacionamento lindo, bonito com Deus. Né? Ele falou, se você quiser eu oro, se você não quiser eu não oro. Não, por favor. Orou, levou na igreja, a gente orou, todo mundo orou. Quando foi domingo de manhã, ele mostrou aquela fotografia daquele bebezinho lindo que nasceu. Um milagre de Deus, mais um milagre. E aí você vê pessoas no governo querendo matar as crianças, né, com aborto, etc. A gente tem que orar mesmo por isso, viu, gente? E a gente tem que ser voz nesse mundo contra essas barbaridades. Mas olha, busque a Deus. Quando a gente busca a Deus, o que acontece com a gente? A gente tem mais fome. Existe uma prática, que é uma prática das crianças, que é a prática das perguntas, dos questionamentos. Fazer perguntas é muito interessante, porque fazer perguntas leva a mais perguntas. Quanto mais perguntas você tem, mais perguntas você tem. As crianças fazem isso com tranquilidade. Nós vamos ficando adultos, a gente vai parando de fazer perguntas. Porque a gente tem vergonha, né? Vergonha de falar eu não sei. Vergonha de falar eu não sei, não tenho resposta para isso. É bobagem, né? E quando você entra na presença de Deus e começa a orar, a falar com Deus, a ler a Bíblia, você tem perguntas. Tem gente que diz assim, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Leia mais. Mas eu tenho muitas perguntas. Ótimo. Ter perguntas é importante. Faça perguntas. Faça perguntas ao texto, faça perguntas ao que está acontecendo. Chega na presença de Deus e diz, Senhor, não entendi nada. Fala com Ele. Se você crê em Deus, que Deus é vivo, Ele vai falar com você e vai te mostrar as coisas. Então, aprenda a buscar a Deus, porque isso pode melhorar a nossa liderança de tal maneira que você não caia em estresse. Porque muitas vezes a pressão acaba fazendo a gente ficar muito mal, né? Bem deprimido. Tudo bem até aqui, pessoal? Posso continuar? Mesmo? Sim. Outro aspecto. Jétro disse para Moisés, Moisés, então o negócio é o seguinte, está difícil essa coisa aqui de ficar o dia inteiro em pé. Então faça o seguinte, busque a Deus, aprenda com Ele e oriente o povo. Sabe, eu tenho 41 anos de ministério pastoral. Nesses 41 anos, já aconselhei muita gente, você pode imaginar. A maioria das pessoas vem conversar com a gente, sabe por quê? Porque elas querem uma resposta, porque elas não buscam a resposta diante de Deus. Elas não leem a Bíblia, não querem obedecer a Deus, e elas querem uma resposta sua que de alguma maneira possa se alinhar àquilo que elas estão decidindo, sabe? Então a pessoa vem falar assim, por exemplo, pastor, o meu casamento está difícil, a situação, parece que a pessoa quer te convencer para que você olhe para ela e diga assim, se eu fosse você, eu já separava, já põe veneno no suco da mulher. Como se a pessoa quer convencer você. Então, o que a gente precisa? A gente precisa orientar as pessoas. As pessoas, pensa nos seus filhos, pensa nos seus netos. A gente precisa ensinar as Escrituras para as pessoas. Ensinar as Escrituras. O Murilo trabalha com o C12, que é um ministério fantástico, um trabalho incrível, que ajuda empresários a enxergarem a sua empresa como seu ministério. Né? E isso é um negócio fantástico,
Porque às vezes a gente pensa que a nossa fé fica restrita ao domingo, né? E de segunda a sábado, o que você faz? Né? Então, os princípios precisam estar sendo ensinados. E a gente ensina como? Fazendo, falando, mostrando o caminho, ensinando a pescar, não é verdade? O ensino existe o ensino formal e o ensino informal. Ensino formal, vai para a escola. Informal, todo dia. On the job, quer dizer, vamos fazendo juntos para ver como é que é? Então, a gente precisa fazer isso. Lembre-se, ensinar não é subir numa cadeira e achar-se o rei. Ensinar é acompanhar as pessoas para que as pessoas possam compreender o que está sendo ensinado. Outra coisa, escolha a sua equipe. Então, Jétro diz assim, escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Olha que legal. 4 características aqui. Que tipo de homens que eu devo escolher para trabalhar comigo? Né? Basicamente isso. Número 1, capazes. Capazes de quê? Capazes de um monte de coisa. Competentes, conhecedores, que saibam, que vivam aquilo que falam, aquilo que ensinam, né? Que saibam do que estão falando, certo? Capazes. Tementes a Deus. Pessoas que não temem a Deus vão trabalhar com as coisas de Deus? Não, né? Não dá certo. Mas, ao mesmo tempo, não é só na igreja, na sua casa. Aprenda a mentorear pessoas, mentorear seus filhos. Mentoria e discipulado é sinônimo. Discipulado nada mais é do que fazer discípulos de Cristo. E ser mentor é você ajudar aquela pessoa a caminhar pelo caminho que você já andou, né? Dignos de confiança. Olha, nós estamos entre homens aqui. Os homens têm a mania de dizer que a mulherada fala bastante e que a mulherada é fofoqueira. Mas o que tem de homem fofoqueiro, eu vou te falar. O que é uma pessoa fofoqueira? Uma pessoa que não é digna de confiança. Se eu falo uma coisa para você e você solta por aí, você não é de confiança. Não é? Dignos de confiança. Olha a importância de pessoas confiáveis e pessoas que são inimigos de ganho desonesto. Olha que incrível. Olha, como é que você vê as pessoas que querem ganhar a todo custo? Algumas pessoas dizem, campeões, sangue no olho. Deus diz, acho que não, hein? Porque muitas vezes pode ser desonesto. Não estou dizendo que todo mundo que trabalha muito é desonesto. Eu estou dizendo que são pessoas que querem ter um ganho que não é lícito. Está cheio, né? No Brasil inteiro isso acontece. O apóstolo Paulo disse assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, as coisas podem ser permitidas, assim, do ponto de vista da moral, né? Da moral reinante. O que é a moral reinante? Nós vivemos num país em que a moral ela é relativa. Depende muito, não é assim? Tudo é relativo. Você diz assim, isso aqui é legal, o cara fala, olha, diante da lei, o cara que começa assim, você já entendeu. Diante da lei, não é aquelas coisas, mas, então, presta atenção nisso, tá? Quando você for escolher pessoas para trabalhar com você, gente com quem você vai confiar, gente com quem você vai andar, pessoas que você quer respeitar no seu dia a dia. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, existe uma figura utilizada que é chamada de paralelismo. Fala e repete, fala e repete, fala e repete. Porque muitas dessas coisas eram simplesmente repetidas, verbalmente. Né? O ensino era verbal, não era ensino... Não tinha impressão, viu, gente? Não sei se vocês sabem, na época de Moisés não tinha xerox, não tinha nada disso. Vocês sabem disso? Não tinha internet, né? Mimeógrafo, nem mimeógrafo, álcool não tinha. Então era falado, por isso que muitas vezes era falado e repetido, falado e repetido, falado e repetido. Então é óbvio que tudo isso, para mim, se resume numa coisa chamada temor ao Senhor. Porque quem teme a Deus quer ser melhor. A busca de excelência é o quê, gente? É a valorização da vida, a valorização do trabalho, a valorização do conhecimento. Eu quero ser excelente em tudo que eu faço. Não é perfeito, excelente. Agora, sabe quem que é o inimigo do excelente, né? O bom. O bom. Então eu chego para você e digo, como é que está a sua vida? Você diz, tá bom. Significa o quê? Você acabou de me dizer o quê? Eu estou levando.
Está indo. Minha esposa ela estava conversando com uma pessoa na igreja e a pessoa estava contando uma situação e tudo. A minha esposa falou assim, poxa, vamos orar. A pessoa respondeu assim, não é por isso que eu estou conversando com você. Então tá bom. Né? Vai levando. Essa é a coisa do bom, né? Eu chego e digo, como é que está o seu casamento? Tá bom. Significa, não quero mexer. Está na média. Mas quando eu digo, eu quero a excelência, significa eu preciso dar um passo além, né? Em tudo na vida é assim. Vamos ver como é que, mais ou menos, vocês vão me ajudar para ver se eu não fiz conta errada aqui, tá bom? Me ajudem. Qual foi o conselho de Jetro? Escolha esses homens e os coloque como líder de 1000. Em 1000 pessoas, eu tenho 1000 pessoas. Mas como eu tenho líder de 100, que era assim, líder de 1000, líder de 100, líder de 50, líder de 10. Quantos líderes de 100 pessoas eu tenho em 1000? 10 vezes 100, certo? Mas eu também tenho líder de 50, significa que cada líder de 100 cuida de 2 de 50. E em cada 50 eu tenho 5 líderes de 10, concorda? Então, aquelas bolinhas pequenas lá que eu fiz, são 10 pessoas, essas 10 pessoas têm um líder. A cada 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho um líder de 50. A cada 2 de 50, eu tenho um líder de 100. E a cada 10 de 100, eu tenho um líder de 1000. Qual foi a visão de Jetro? Uma visão fantástica, né? Qual foi a visão? A visão é a seguinte, Moisés, deixa o povo filtrar o problema. Então, quem cuida de 10 pessoas, cuida só de 10 pessoas. Quem cuida de 50, cuida dos líderes de 10 e cuida dos 50. Quem cuida de 100, cuida dos líderes de 50 e cuida de 100. Quem cuida de 1000, cuida dos líderes de 100. Essa é uma forma muito interessante de se organizar, né? Que é aquela questão de você dividir o problema, né? Em pedacinhos. Já equacionou o problema, né? Vamos dividir. Qual é a questão? Então, a cada 1000 pessoas que você tem, você imagina, Moisés, você e uma fila com 1000 pessoas. Se não, você pode só conversar com um cara, que é o líder de 1000, que vai chegar e vai dizer, olha, nós temos um problema lá embaixo, assim, que subiu para cá, nenhum de nós soube responder. E agora, Moisés, o que a gente faz? Equaciona, fica mais fácil, fica menos estresse, fica menos exaustão. Então, de alguma maneira, é equacionar. Quando você tem um problema para resolver, como que você o resolve? Abre o problema, destrincha o problema. Veja quem pode te ajudar. Ouça as pessoas mais maduras perto de você, pessoas que conhecem aquele problema. Pergunte. Lembra da pergunta? Não tenha vergonha de fazer pergunta. Você imagina a cena. Deixa eu contar isso aqui para vocês. Imagina a cena. Eu fiz teologia na década de 80. Fui pastor durante todos esses anos. Em 2015, eu me formei em 82. Em 2015, eu fui convidado para ser coach da Ford. Estão percebendo? Não. O rolo. Aí me deram um treinamento e me jogaram dentro de uma concessionária e disseram, você vai trabalhar no desenvolvimento de líderes. Trabalhar com gente eu sei. Faz tempo. Mas trabalhar num ambiente focado de um trabalho com uma linguagem específica, uma linguagem técnica, é outra conversa. E aí os caras conversavam comigo, não, é assim, uma coisa ou outra, eu ia acompanhando, usando as técnicas que eu tinha aprendido, beleza e tal. Daqui a pouco o cara saía e começava a falar. Como é que fala? Abreviaturas, né? Não é abreviatura, é abreviação. Termos técnicos, usavam termos técnicos, aí ficavam falando uns negócios assim que eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu não tinha a mínima ideia. E eu não tinha que saber necessariamente, porque eu não tinha que trabalhar a questão técnica. A minha questão era desenvolvimento de gente. Mas, o que vocês acham que eu fiz? Perguntei. O cara falava um negócio e dizia assim, desculpa, o que você está falando? O que é isso? Não, isso daqui quer dizer isso, isso e isso. Ah, ok, obrigado. Anotava, aprendi mais uma. Vai perguntando. Por quê? Aí, em 2016, eu sou coach no Canadá, em lojas da Ford. Uma das lojas, o gerente falou assim, o que te trouxe ao Canadá? Eu falei, bom, da primeira vez que eu vim com outra visão, etc., porque eu sou pastor. Aí ele falou, que legal, bacana e tal. O canadense, assim, pelo menos pessoalmente, eles são bem polidos, né? Bacana, legal e tal, não sei o quê.
Então vamos para a reunião dos líderes? Vamos. Vou apresentar você para a minha liderança. Tá bom. Fizemos uma reunião. Ele falou assim, era um cara grandão assim. Ele falou assim, gente, o negócio é o seguinte, a Ford viu o quanto nós estamos com problemas, que mandaram um pastor. Ai, gente, era um piadista, né? Mas no fundo, eu não sabia muita coisa que eles iam conversando comigo. Eu não entendia o que eles estavam falando. Não é por causa do inglês só, também tinha isso, mas por causa dos termos, da vida deles, eles estavam acostumados a fazer aquilo. Isso aqui, falava 3 letras e eu tinha que entender o que estava acontecendo. Eu parava e dizia, o que é isso? Ficava com o meu computadorzinho do meu lado o tempo todo, o cara falava um negócio assim, eu, sei, ok, entendi. Agora eu entendi, porque o Google me ensinou aqui o que é. Por que a gente não pergunta? Por que a gente tem medo? Então, não guarda tudo para você. Eu aprendi que guardar tudo para gente... Outra coisa. Uma das razões porque eu entrei em burnout com 38 anos é porque eu não compartilhava da minha vida com a minha esposa. Porque eu achava que se eu compartilhasse com ela os problemas que eu enfrentava na igreja, inclusive com liderança, politicagem toda, ia ser ruim para ela. Então eu queria protegê-la. O que eu fiz? Guardei tudo para mim. A Vera sabe disso. Quando eu estava no meio da minha crise, eu disse para ela, eu descobri você como minha amiga. Eu me casei com 23 anos, faz as contas, quantos anos a gente tinha de casado? 15 anos, né? Eu descobri ela como minha amiga. Então, você precisa ter alguém para abrir o coração, você precisa ter alguém para chorar com você, você precisa ter alguém, e se for um amigo que seja capaz, temente a Deus, confiável, e que não queira ganhar em cima de você. Tá certo? E aí, Moisés, faz o quê? Foca no principal. Moisés, você fica com a direção. Não vai entrar em detalhes que outras pessoas podem fazer. Né? Eu me lembro muitos anos atrás, um empresário chegou para mim e falou assim, não, o que você está fazendo e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu estou ocupado porque eu tenho que, imagina, naquela época não tinha computador, eu falei, eu tenho que datilografar o boletim da igreja, que eu que fazia. Ele olhou para mim e falou assim, e por que é você que faz isso? Isso aí qualquer pessoa pode fazer. Concentre-se no que é mais importante. Que só você pode fazer. Foi uma lição para mim, né? Se eu estou lembrando disso, faz quase 40 anos atrás, né? Foi uma lição importante. Então foca no principal. Então vamos lá, vamos tentar resumir isso daqui. A liderança responsável se dá no lar, com a família, os papéis, as responsabilidades e as tarefas. Vamos aprender a fazer isso, vamos aprender a dar tarefa para os filhos. Né? Tarefa para as pessoas. Quem faz o quê? No trabalho, formação de equipes, delegação e supervisão. Sabe qual é o grande problema? Isso daí eu trabalho todo dia com esse negócio. As pessoas dizem assim para mim, eu delego. Eu digo, e como que você faz? Eu chamo a pessoa, entrego o que ela tem que fazer e depois eu cobro lá na frente o resultado. Eu falei, dá certo? Na maioria das vezes não. Eu sei, qual que é o problema daqui e lá? Que problema é? Você não supervisiona, você não acompanha. Delegar não é dizer para os outros fazerem o que eu tenho que fazer. Delegar é dizer para as pessoas, participe da minha responsabilidade. A responsabilidade é minha, mas você vai participar comigo. Então tem que haver supervisão. Na igreja, mesma coisa. Se você frequenta uma igreja, né, time de realização de ministério, delegação consciente, equipe equilibrada. Na sociedade, envolvimento com as ações sociais. Tem gente que faz parte de clube disso, associação daquilo. O que você está fazendo e como você está fazendo? Tem lá um problemão desse tamanho para resolver. Como que a gente vai resolver esse negócio aqui? Né? Então vamos aproveitar e utilizar o conselho de Jetro para que a gente seja líderes responsáveis sem estresse. Valeu? Vamos orar? Por favor, Senhor, ajuda-nos a compreender que isso tudo que conversamos são princípios fundamentais. E esses princípios são para a nossa edificação e para o bem de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.